Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, estamos chegando pela sua TV São Carlos, canal 7, com mais uma edição do nosso Checkmate. A você, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E no programa de hoje nós vamos estar aqui entrevistando a vereadora Laide Simões, ela que é do PMDB. Vereadora Laide, que prazer imenso tê-la conosco aqui em mais esta edição do Checkmate pela TV São Carlos. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né, tanto do programa como da TV São Carlos, canal 7. É um prazer estar aqui, é sempre muito bom a gente conversar para informar a população sobre o que acontece tanto na vida política como na minha vida de trabalho em defesa dos animais. Muito bem, vereadora. Já iniciando esse nosso bate-papo aqui pela TV São Carlos, canal 7, falando um pouco dessa sua defesa, dessa causa aí dos animais, como tem sido o seu trabalho aí frente à ONG da Arca de São Francisco, também ao IPA aqui de São Carlos, como tem sido isso, vereadora? Na verdade, a gente iniciou o trabalho com a UIPA só, né, há 30 anos, vai fazer 30 anos agora, dia 15 de março, que a UIPA veio para São Carlos, é uma seção, que é uma entidade internacional, e nós demos início a um trabalho em defesa dos animais, terminando com a matança em massa dos animais que eram recolhidos pela carrocinha naquela época. Em 85, eles eram mortos por afogamento, né? Se a pessoa não fosse retirar em 3 dias, eles eram todos mortos. E para terminar isso, naquela época não tinha essa facilidade que hoje tem de criar uma ONG, para tudo existe ONG, naquela época não era assim. Então, a única alternativa que nós tínhamos era realmente ir para São Paulo e trazer uma seção da UIPA aqui para São Carlos, que vai completar 30 anos de trabalho. Eu acho que é um trabalho reconhecido, um trabalho que se tornou referência no estado de São Paulo, né? E que a gente só tem que comemorar realmente. Agora, a Arca de São Francisco é uma ONG criada há 14 anos, né? Vai fazer 14 anos agora em julho, que é uma entidade genuinamente são-carlense, é pioneira aqui na cidade, foi criada realmente para fazer um trabalho parceiro com a UIPA, que já era uma ONG antiga, já tinha 15 anos quase de trabalho. Inclusive, a senhora chegou a desenvolver alguns projetos como um deputado estadual, Feliciano, na IME de Campinas, não é isso? Alguma coisa não, nesse eu sentido? não tive projeto nenhum com ele, não. Ele entrou em 2004, ele foi eleito em Campinas, né, como vereador, eu já tinha sido eleito em 2000, ele veio conhecer o trabalho que era desenvolvido aqui na época. Ah, perfeito. E ele gostou do trabalho, a gente se tornou amigo, dali 2 anos ele saiu candidato a deputado estadual e foi eleito, e está lá até hoje na Assembleia Legislativa. É uma pessoa que tem um trabalho muito importante no estado e que nos representa lá, né? Todas as pessoas que são ligadas ao trabalho em defesa dos direitos dos animais se sentem representadas pelo Feliciano na Assembleia. Agora eu te faço uma pergunta. O que, de fato, lhe fez enveredar para os caminhos da política, vereadora? Olha, eu fui realmente para a política por causa do trabalho de proteção animal, que era um trabalho que não tinha apoio nenhum, né? A gente sentia muita dificuldade de fazer o que a gente queria fazer, o que pretendia fazer, não tinha apoio do poder público, né? O poder público tinha suas obrigações, né? Criar uma política pública para atender esses animais que eram abandonados na cidade, e como a gente não encontrava apoio, eu achei que era a única alternativa. Na verdade, não foi nem eu que achei, foi a população, porque eu estava muito desanimada, né? Eu já estava quase parando, porque a demanda era muito grande e a gente não tinha como dar esse retorno, dar esse apoio para as pessoas que nos procuravam, precisando de um cuidado para o seu animal, né? E mesmo recolher um animal de rua, a gente não tinha para onde levar. Então, porque levar um animal para um abrigo não é só pegar ele e levar lá.
Você tem que ter um veterinário, você tem que ter alimentação, um lugar adequado para que ele fique ali temporariamente, né? Até arrumar um proprietário. Você tem que recuperar esse animal. Antigamente, hoje não é tanto como foi, mas antigamente você pegava animal apodrecendo na rua, com bicheira, animal que demorava às vezes 3 meses para ser recuperado. Então, isso daí você precisava ter uma estrutura para poder manter, né? Nós conquistamos, não podemos esquecer do que a gente conquistou no passado com os prefeitos. O Melo, em 85, foi o que retirou a carrocinha da rua, né? Deu esse atendimento para nós que pleiteávamos isso. Aí o Vadinho construiu um prédio do Canil Municipal, que existe até hoje, que já foi muito ampliado, porque a cidade cresce, os problemas aumentam e a gente tem que ir se adequando. E depois o Rubinho apoiou demais o trabalho na época, né? Fez muito pelos animais na época que ele foi prefeito. Aí o Melo voltou. A gente sentiu uma certa dificuldade porque a demanda era muito grande, eles não estavam preparados para isso, né? Para poder ter esse respaldo para a gente continuar o trabalho e crescer, porque você tem que crescer, você não pode ficar só se mantendo, você tem que sempre avançar. Então, nesse período de 97 a 2000, a população falava para mim, por que você não sai candidata a vereadora? Você vai conseguir, a gente vai te ajudar para você poder fazer um trabalho melhor. E aí eu saí candidata a vereadora. Eu me filiei a um partido, né? Eu já conheci o Cotrim bem antes disso, né? A gente já tinha amizade. E aí ele me encaminhou. Em 96, eu me filiei ao Partido Verde, que foi ele que trouxe o Partido Verde para São Carlos, e eu fazia parte do partido. Eu saí candidata em 96, a vereadora, foi a primeira vez. Eu tive uma votação bem expressiva, mas a chapa de vereadores candidatos não me ajudaram, né? Nós não alcançamos o coeficiente. Então, em 2000, eu saí de novo e consegui ser eleita, graças a Deus. Acho que é muito importante a política, né? No trabalho, eu acho que qualquer segmento precisa da política, e no meu caso, e como no caso do Feliciano, que você mesmo citou, eu acho que a política é fundamental para que a gente realmente consiga melhorar. Como a senhora disse, a política ela é fundamental para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Com certeza. Eu te faço uma pergunta. A senhora acha que o cidadão comum, em especial as mulheres, deveriam se envolver mais com as questões políticas? Eu acho que sim, principalmente as mulheres. Sempre eu falo isso. Quando tenho oportunidade de tocar nesse assunto das mulheres, eu acho que é muito importante que elas participem, né? Eu sinto falta da representatividade feminina na Câmara, e não é só aqui em São Carlos, em todas as cidades, na Assembleia Legislativa, a mulher é minoria, né? E eu acho que elas têm que começar a ocupar esse espaço, sim. De 2009 a 2012, eu fui a única vereadora nessa Câmara de São Carlos, e eu acho que poderia ser diferente, né? Então, eu sempre convido as mulheres a se filiarem aos partidos, representar um segmento que elas atuem, né? Vir com alguma bandeira, porque uma causa, né? Você tem que ter. Sua, né? Eu acho que é importante você ter uma causa, um segmento para você defender, para você realmente ter condição de ter uma votação. Porque sem votação você não é eleito. Porque é muito fácil também ficar de braços cruzados, reclamando. Políticos e não tomar nenhuma atitude. É, né? Verdade. Por falar em participação feminina, nós vamos a uma pausa aqui nesse bate-papo. Nós vamos agora chamar a fala da vereadora Cidinha do Oncológico, ela que é do Solidariedade, falando a respeito da entrega de um aparelho de radioterapia no setor de oncologia na Santa Casa aqui de São Carlos, e também de um outro ponto aí problemático desta falta de respeito para com os idosos. Daqui a pouquinho tem muito mais. Eu queria cumprimentar a todos que estão assistindo o programa Checkmate da TV São Carlos, e que está sendo muito assistido por todos, né, que eu tenho acompanhado. E nesse momento eu queria cumprimentar o Antônio Valério Morilas Júnior, e em nome do corpo clínico da nossa Santa Casa, que na última sexta-feira foi inaugurado o novo acelerador linear, o NIC, que é o primeiro do estado de São Paulo e o 6º do Brasil.
Isso é um grande ganho para a nossa cidade, para os pacientes, para a área de saúde. É um aparelho totalmente moderno, né? E eu queria cumprimentar também toda a equipe da oncologia lá pelo trabalho desenvolvido, que está totalmente remodelado, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia. E todos os mesários e funcionários que lá trabalham. E outra questão que eu levantei hoje na sessão é sobre as vagas para idosos e deficientes lá no shopping Iguatemi. Eu estive lá no domingo e vi idosos rodando muito lá e não consegui a vaga. E eu tive o capricho de contar, tinha 18 vagas de idosos e 5 de deficientes sendo ocupadas com carro sem identificação nenhuma. Eu acho que uma vez que está sendo cobrado o estacionamento, devia ser colocado lá pessoas para fiscalizarem isso. E eu fui questionar funcionários lá do shopping e eles me responderam que era questão de educação. Eu concordo com eles, mas nós não podemos esperar só a educação. Eu acho que deve ter alguém, sim, fiscalizando. Muito bem, tivemos, portanto, a fala da vereadora Cidinha do Oncológico, falando, o vereador Laide, da questão da entrega do aparelho de radioterapia aqui na Santa Casa de São Carlos e também um outro problema, caso sério, essa falta de respeito para com os idosos. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Eu acho que é um problema sério. Os idosos, eles são muito mal tratados, eu acho, né? Eu sempre comparo, lógico que eu não devo comparar, mas a criança... Mas é inevitável em alguns momentos, né? A criança, o idoso e o animal, ele é muito marginalizado pela sociedade. Eu acho que tem momentos que nem a pessoa idosa, ela acaba atrapalhando, entre aspas, algumas famílias. A criança também indesejada, aquela criança que chega sem ninguém está preparado para receber essa criança, acaba também sendo excluída da convivência familiar. E a mesma coisa o animal, por qualquer motivo eles jogam fora. Então, é uma situação que o pessoal fala muito de educação, né? A educação de um país é que a forma de você cuidar desses 3 problemas depende muito da educação. Eu acho que depende de consciência também, de cada pessoa saber os direitos de todo mundo, porque a gente tem direito enquanto a gente está nativa, enquanto a gente tem uma idade que dá para a gente trabalhar, criar e mostrar serviço. Agora, a partir do momento que a pessoa não tem mais essa condição, ela tem que ser tratada dignamente, sim. Né? Ela tem que ter atendimento digno da prefeitura, do órgão público, é onde eu sempre me pego. Política pública é importante, só que ela tem que funcionar. Na prática, de verdade, né? Lógico. Não apenas não adianta, no papel não adianta nada. Não é somente a questão teórica, né? Você vê mesmo o problema de violência contra a mulher, é gravíssimo, né? Mas você tem que ter critérios, tem que ter trabalho ativo para você poder impedir parte dessa violência. Lógico que você não vai conseguir resolver tudo, mas uma parte disso você consegue. Se você tiver um grupo de pessoas empenhado, querendo trabalhar, você consegue fazer. Verdade, basta ter vontade, não é isso? Lógico. Bom, nós vamos a uma rápida parada aqui na TV São Carlos com o nosso Checkmate. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, fique ligado. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara. A K2 Construtora é uma empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e arquitetura, formada por um corpo técnico experiente e que desenvolve atividades com excelente padrão de qualidade, cumprindo prazos e entregando resultados. A K2 Construtora cuida da etapa do projeto até a entrega final de sua obra. Tradição e experiência é com a K2 Construtora. Rua Marechal Deodoro 2643, Centro. Fone 3415-0241.
Ok, estamos de volta pela sua TV São Carlos com o nosso programa Checkmate, TV São Carlos, canal 7. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 da noite, você tem encontro marcado com o Checkmate e também durante a semana em suas reprises, tá bom? Bom, seguindo aqui com este bate-papo gostoso com a vereadora Laide Simões do PMDB. Vereadora, a senhora vem fazendo parte de alguma comissão? E se está, nos fale um pouco a respeito desse seu trabalho, vereadora. Nos 2 primeiros anos, né, desse mandato, eu fui presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e agora eu sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É uma comissão mais importante da Câmara, porque todos os projetos de lei, tanto de iniciativa dos vereadores como do Executivo, passam por essa comissão. Então, fazem parte eu como presidente, o secretário é o vereador Roselei e o membro é o vereador Rodson. Então, a gente se reúne, né, toda semana tem projeto na pauta, para a gente colocar na pauta. Então, a gente se reúne todas as quartas-feiras, às 14h30, para discutir os projetos, com apoio dos assessores legislativos, que hoje a Câmara está bem estruturada nesse sentido, porque depois do concurso... Isso é uma espécie de um corpo jurídico? Porque a nossa comissão, ela simplesmente tem que analisar a legalidade do projeto. Né? O mérito, as outras discussões vão para outras comissões. Então, o projeto, de acordo com o assunto dele, ele vai para várias comissões. Agora, a de legislação, todos vão. Aí, depois, o que faculta custo, essa parte de financeira, vai para a economia. Isso só para que assim a pessoa nos acompanha, que está nos acompanhando em casa, pela TV São Carlos, canal 7, isso é como se fosse uma linha de produção de uma indústria, não é isso? Porque, dependendo do assunto, ela vai para mais comissão, dependendo do assunto, não. Vai só para a legislação, tem projeto que só passa na nossa. Por exemplo, nome de rua... Essas coisas só vai na legislação, justiça e redação. É um negócio muito fácil. Quando você vai dar uma utilidade pública para alguma entidade, também passa só pela nossa comissão. Agora, fora isso, vai para outras comissões. Um assunto de saúde passa pela minha, né, que é a legislação, vai para a economia e vai para a saúde. A de meio ambiente é a mesma coisa, passa pelas nossas duas e depois vai para ela. A habitação, por exemplo, o problema de parte de mobiliário, de habitação, de condomínios, essas coisas, vai para a comissão de Eu te faço uma pergunta aqui, vereadora. Qual é o papel mais fácil de um vereador exercer? O de legislador ou de fiscalizador do executivo? O que é mais fácil? Eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Eu acho que a partir do momento que você está lá, você tem que fiscalizar realmente as ações do executivo. Agora, a legislação, que nem no meu caso, eu me apego mais em legislação da área que eu atuo, né? É lógico que tem algumas outras demandas, a população te pede e você acaba fazendo algumas outras leis para favorecer algum outro assunto. Mas a legislação é importante, porque marca a passagem da gente por ali, né? Então, você criou meios de haver mais fiscalização em qualquer área, e também de melhorar o atendimento da população, que eu acho que é para isso que a gente existe. A política existe para criar melhores condições de atendimento, tanto da população, né, como de todas as pessoas envolvidas. Claro que, por vezes, você está no olho do furacão, é inevitável não entrar em polêmica, né? Sim, é lógico, você tem coisa que você entra. Você tem mesmo uma votação polêmica, que você vota a favor, a população questiona, né? A população vai questionar por que você votou. Você tem que saber se colocar e explicar. Bom, por falar em polêmica... Tem que ter argumento para tudo. Justo. Por falar em polêmica, nós vamos agora a uma fala do vereador Eduardo Brinquedos, que na terceira sessão ordinária agora de 2015, o vereador Eduardo Brinquedos, que é do PSL, ele que está com um requerimento pedindo aí para que se faça a alteração na mão de trânsito da Avenida Salum, na Vila Prado. Vamos à fala do vereador Eduardo Brinquedos. Aos amigos do programa Checkmate, um abraço. Né? Estamos aqui porque do nosso requerimento pedindo para que mude para a mão única Avenida Salum. A gente entende, né, e como comerciante,
houve uma chiadeira danada quando mudou a Avenida São Carlos. Inclusive, meus filhos reclamaram comigo, porque queria que a Avenida São Carlos continuasse duas mãos, né? Queriam que a Avenida São Carlos tivesse estacionamento dos dois lados. E o pessoal da Avenida Salum, os comerciantes da Avenida Salum também devem estar pensando a mesma coisa. E eu, como comerciante, né? Muita gente vai falar, por que o Eduardo está jogando contra os comerciantes? Não, eu não estou jogando contra os comerciantes, eu estou jogando a favor das pessoas. A gente entende que o trânsito, né, principalmente no horário de rush, né, ele fica muito travado, e as pessoas, os seres humanos ali dentro dos ônibus sofrendo exaustivamente com o calor, não tem jeito de ir nem para frente nem para trás, né? E a população sofrendo. Então a gente pensa que o poder público tem que estudar a melhor maneira, né, para atender toda a população e sem prejudicar os comerciantes. Muito bem, dando sequência aqui no Checkmate pela TV São Carlos, canal 7, nós tivemos a fala do vereador Eduardo Brinquedos, ele que é do PSC, ele que está com requerimento para que se faça alteração na mão de trânsito da Avenida Salum da Vila Prado. Vamos já, de bate-pronto, sem perder aí enfim, o pique do programa, com a fala do vereador Freire, do PMDB, ele que tem o seu posicionamento contrário a essa solicitação do vereador Eduardo Brinquedos. Vamos à fala, portanto, do vereador Freire, do PMDB. Olá, amigos da TV São Carlos, eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer a cada um de vocês, com relação à mudança de direção na Vila Prado, na Salum, o posicionamento deste vereador é contrário a esta mudança, porque sei que hoje nós vivemos uma recessão e é preciso levar movimento para o comércio. E a mudança de direção na Vila Prado vai prejudicar mais uma vez o comércio daquela região. Nós sabemos que muitas famílias dependem do comércio daquela região para a sua geração de emprego e renda, para o próprio sustento. E os comerciantes hoje já sofrem com a recessão. Nós vivemos hoje no Brasil uma inflação altíssima, o povo não tem dinheiro e, infelizmente, o pacote de maldade do governo federal nos traz desemprego para a cidade. Então, a mudança de direção da Salum é um absurdo, a gente não pode concordar, porque, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo e é o comerciante daquela região. Então, sou contrariamente à mudança, porque prejudica muito o comércio daquela região. Meu abraço a todos. Muito bem, tivemos, portanto, a fala do vereador Freire, do PMDB, ele que é contrário a este requerimento do vereador Eduardo Brinquedos. Vereadora, qual é o seu posicionamento desse requerimento do vereador Eduardo Brinquedos? Ele que pede a mudança na via de trânsito na Avenida Salum. Na opinião dele, aí tem que ser sentido único. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que é um pedido dele que vai ter que ser analisado pela Prefeitura, né, pela Secretaria de Trânsito. Eu, inicialmente, me posiciono contra, porque eu acho que a gente tem que ouvir a população. Uma mudança dessa não pode ser feita de um dia para o outro e sem um estudo, sem conversar com a população, realmente o que é melhor para um ou para outro, né? Tem que ser feita uma coisa mais assim de contentar os dois lados, né? Você não pode pensar só de um lado ou do outro, você tem que criar um meio de realmente melhorar o trânsito que está complicado na Avenida Salum, mas eu acho que existem várias alternativas aí. Então, quando existem várias alternativas, você tem que primeiro aplicar uma para ver se funciona. Se não aplicar, vereadora, se não funcionar, vai para outra. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser testada, não é assim? Mas é possível apontar alguma alternativa? Eu acho que estacionamento dos dois lados, eu acho que é demais. Eu acho que poderia ser de um lado só para facilitar o trânsito, que é a causa aí, o motivo dele ter sido procurado, pelo que ele alegou lá na sessão. Ele foi procurado por algumas pessoas e por causa de ônibus. Sim. Que os ônibus passam, eles são, é lógico que eles são grandes e eles acabam atrapalhando. Caminhões. Então, caminhões. Isso daí tem que realmente haver um estudo da Secretaria de Trânsito e proibir, que nem aqui no centro da cidade é proibido o caminhão, pelo menos era. A gente vê caminhão subindo a avenida, descendo a Alexandrina, que era proibido.
Hoje não sei se não é, eu sei que de vez em quando é, mas você não vê com tanta frequência. É claro que é uma questão muito complexa, porque eu você acho. tem os dois lados da moeda. Você tem a acho. questão comercial e tem. também a questão humana da coisa, né? Lógico. Tem que haver um consenso. Eu né? acho. E é uma via importante da cidade e que cresceu rapidamente. Ela era residencial até alguns anos atrás. Hoje ela não é mais residencial. Era mista, hoje eu acho que ela é mais comercial do que qualquer outra coisa. Eu não sei, o plano diretor está sendo feito, pode ser que até mude. Eu acho que ali não é mais área mista nem área residencial. Na verdade, aquela região da Vila Prado, ela acabou se tornando uma espécie de cartão postal da cidade. É como a Rua Larga, né, que a turma fala, que é a Avenida Doutor Teixeira de Barros, que também era residencial. Eu lembro que eu era criança, tá certo que faz tempo isso, que eu era criança, eu morava em São Paulo, eu vinha para cá passar as férias, que meus tios moravam na Rua Larga. Você não passava quantos carros por dia lá? Era muito pouco, a gente sentava naqueles bancos que tem ali, que até hoje tem. Era muito gostoso. Uma fase mais romântica, né? Muito bom, anos 70, lá atrás, é muito tempo. Mas hoje a realidade é outra, né? A gente tem que se adequar às mudanças. Muito bem, a você que está chegando agora, esta é a sua TV São Carlos, Canal 7, esse é o nosso programa Checkmate. Nós vamos agora ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, aguarde. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara.